Então, na aula passada, a gente falou do quê? Dos 5 corpos, das 5 camadas corpóreas que a gente tem. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, a gente possui um corpo físico, um corpo energético, um corpo mental, um corpo de inteligência ou de sabedoria, né? Um corpo que tem uma racionalidade e também um poder intuitivo e também o corpo de bem-aventurança, nosso corpo de alegria, de felicidade. E a gente viu todos esses corpos e paramos no corpo, no Pranomaya Kosha ou no Pranamaya Kosha. Paramos nesse corpo, né? No corpo energético. Por que que focamos no corpo energético? Porque é dentro desse corpo energético, é dentro desse sistema que a gente vai encontrar aí os chakras, que é o tema aí do nosso curso, do nosso encontro. Então, eu preciso entender como que funciona esse sistema, né? Então, os chakras, eles são o quê? Eles são vórtices de energia que capta energia, que armazena energia e que distribui também. E que energia é essa? É a energia prânica, é o prana. Então, ele capta prana, né? Ele armazena prana e ele distribui também prana para todo o nosso corpo. E o que é prana? Prana é energia vital, né? Então, só retomando os pontos principais da aula passada. Quem não viu a aula passada, então tem que assistir a primeira aula para poder entender melhor aí a nossa segunda aula. Então, nessa primeira aula, eu vou dar dicas para vocês de como fazer a captação do prana, né? Que está disponível no ar, mas também está disponível no alimento saudável, na água, na natureza, né? Então, existem várias maneiras que você pode captar prana. E quando você tem, né, um corpo mais pranificado, consequentemente, você tem mais vitalidade também. Então, uma pessoa que não respira direito, que não capta prana, só come besteira, né, bebe água da torneira, cheio de cloro, cheio de flúor, né, não dorme direito, totalmente desconectado da natureza, né, só quer saber de asfalto. Então, é uma pessoa que ela vai se empobrecendo dessa energia. E quando ela se empobrece de prana, ela também vai se desconectando da essência dela, do ser dela. Então, vai fazendo com que, com um corpo menos pranificado, primeiro, eu começo a causar problemas no meu corpo físico. Isso vai me trazer doenças. O corpo também, né, mal planificado, vai fazer com que a minha mente entre num fluxo muito grande de pensamentos e muitas vezes pensamentos destrutivos. Então, observar, a gente precisa planificar, a gente precisa respirar, até mesmo para acalmar o nosso corpo mental. E quando o nosso corpo mental ele está bagunçado, a gente vai tomar decisões erradas, a gente vai ter muito mais confusão mental, né? A gente não vai conseguir acessar o nosso corpo intuitivo, né? Então, captar as mensagens do corpo intuitivo. Então, por isso que a gente precisa fazer essa captação de prana, tá? Para que o nosso sistema energético funcione bem e, consequentemente, os nossos chakras também possa funcionar na sua maior potencialidade, tá? A gente está vendo os 7 centros energéticos, porém, são muitos, tá? A última informação que eu tive é 114, não sei, né? Um número bem específico, né? São 114. Assim, tudo isso são escrituras que a gente vai estudando, não existe nenhuma escritura. Tá? Dentro da linha do yoga que vai falar dos 7 chakras. Isso foi uma coisa que foi construída através de pesquisas, porque você vai encontrar informação de um chakra dentro
né, de uma escritura, aí depois em outra escritura você vai encontrar informações sobre outros chakras, e assim se foi construindo esse conhecimento dos chakras. Então, você não vai encontrar uma escritura sagrada de 5.000 anos atrás falando sobre os sete chakras. Isso daí não existe, tá? Então, até mesmo a questão das cores dos chakras, tudo isso foram teorias que foram sendo criadas ao longo do estudo da história do yoga, né? Foi pessoas que foram trazendo algumas informações. Então, e esse conhecimento ele está em processo de construção, né? Então, o que a gente traz são informações, investigações a respeito de todo esse assunto. Existe muita curiosidade a respeito desse assunto. Por exemplo, coincidência ou não, onde existe cada ponto energético, existe ali uma glândula correspondente. Só que se você for parar para pensar no conhecimento dos chakras, quando se falava de chakra, não existia o conhecimento de glândulas, né? Quando se falava das nadis, não se tinha esse conhecimento da anatomia humana, né? Então, são coisas muito antigas, né? Que quando a gente começa a fazer a comparação de hoje da anatomia para, né, esses desenhos antigos, tem muitas curiosidades. Então, assim, é um assunto instigante. Quem gosta, né, dos mistérios aí do conhecimento, é um assunto assim que dá o que falar. Tem muita coisa, tá? Então, é, só voltando, né? Porque a última informação que eu tive foi isso, que são 114 chakras e que em funcionamento a gente deveria ter 20 pelo menos, funcionando bem, entendeu? Para a gente ter uma vida maravilhosa, né? Então, a gente vai falar desses sete. Então, potencializar sete centros energéticos é o mínimo que a gente tem que fazer, né, para poder realmente desfrutar da vida, né? Desfrutar, não viver essa vida, é, vou usar essa palavra, passando perrengue, né? Por quê? Porque é o chakra que vai trazer essa estabilidade para você, seja financeira, estabilidade emocional, relacionamento, família. Então, ele é que vai coordenar todos os aspectos da sua vida. Então, se existe algum aspecto da sua vida que não está fluindo, provavelmente aquele chakra que corresponde a esse aspecto também não está funcionando bem. Então, dentro desse corpo energético, para que flua a energia, né, e seja distribuída, a gente precisa das nadis. As nadis são os canais energéticos aí do nosso corpo, por onde percorre o prana, né? Então, são como veias, né, que levam prana para todo aí o nosso corpo. E aí a gente também falou das três nadis principais, tá? Ida, Pingala e Shunshuna. Falei aqui o contrário, ó. Pingala tá ligado, né? A gente falou, né? Então, assim, são Pingala e Ida é a nadi direita e esquerda. É a nadi que vai fazer aquele movimento, né? Serpenteando aqui a nossa coluna. E existe a nadi principal, Shunshuna, que conecta, né, todos os centros energéticos, que é a nadi principal. É por ela, né, que sobe a energia Kundalini. E aí a gente falou também que a importância de Pingala e Ida é o quê? Que uma carrega a energia positiva, Pingala, e outra carrega a energia negativa, né, Ida. Isso faz com que a gente tenha esses dois aspectos dentro de nós, que é o aspecto do feminino e do masculino. Então, o yoga, ele quer promover o quê? Um casamento interno.
Esse casamento, ele é o casamento do seu lado feminino com o seu lado masculino. Então, a gente busca equilibrar tanto a razão quanto a emoção dentro do nosso corpo, esses dois aspectos, né? O lado criativo, o lado racional, né? O lado lógico, enfim, trabalhar o quê? Hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Então, se a gente tem, né, o nosso cérebro funcionando na sua potencialidade, imagina, né? O quão extraordinárias são as coisas que a gente faz, a nossa capacidade. A gente sabe que a gente usa uma capacidade muito baixa, muito mínima aí do nosso cérebro, né? Então, existe formas da gente potencializar, utilizar melhor aí essa máquina maravilhosa. É, e quando eu estou falando do trabalho das Nadis, né? Não tenho como não falar da Kundalini. Por quê? Porque desde dali da filosofia tântrica é que começa a se revelar, né, esse potencial que existe dentro de nós, que é a Kundalini. Então, a Kundalini, ela é uma energia feminina, também conhecida como energia Shakti, como a Shakti, a deusa que mora dentro da gente. Lembrando que o yoga, quando ele inicia, quem praticava eram homens, né? Então, homens que já tinham, né, prosperado, já tinha, né, criado seus filhos, sua família, tudo, e que largava toda a sua vida para poder buscar o caminho da espiritualidade, tá? E dentro da filosofia, né, do yoga, existe uma influência muito grande do Sankhya. O que é o Sankhya? O Sankhya é uma filosofia que vai enumerar, digamos assim, o aspecto da criação do universo. Então, primeiro era isso, aí depois virou isso, depois aquilo, daquilo virou aquilo, aquilo, aquilo. Então, ele enumera como o mundo vai sendo criado. E aí, logo no início, a divisão que é feita, né, é do aspecto feminino e do aspecto masculino. O aspecto masculino é representado por Purusha, que é a consciência, tá? E Prakriti, que é a natureza. Então, o todo vai se dividir entre a consciência e a natureza, tá? O aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, a mulher, né, o aspecto feminino, ele é visto como a natureza e é conhecido como a deusa Shakti. Só que, como a natureza ela está muito ligado aos nossos cinco sentidos, porque a gente vive, né, na natureza, a gente nasce, somos a própria natureza se manifestando. Então, a natureza é o quê? É a matéria, tá? E a consciência, ela é o quê? Ela é aquilo que dá vida à matéria. E no início do yoga, né, no início, quando se buscava a iluminação, a forma de se iluminar era o quê? Vamos deixar de lado tudo o que é material e vamos seguir o caminho espiritual. Então, se abandonava tudo, se largava tudo que era material. O homem ele não podia ter o contato com a mulher por conta da tentação, né? Então, olha ali a serpente lá da Bíblia sendo representada mais uma vez aqui. Essa energia feminina que é tentadora, né? Que tira os homens bons do caminho, né, do bem. Então, essa energia ela já está sendo representada aqui. E era isso que era feito. Então, os homens, por isso que eles se isolavam, ia lá para os Himalaia, não tinha contato com ninguém,
porque eles buscavam realmente sair do mundo, sair dessa realidade e buscar essa realidade dentro de si, né? Que se desprende da matéria. Por isso que jejum, né? Por quê? Porque eu simplesmente não dou atenção para esse corpo, né? Esse corpo, na verdade, é o que está me prendendo a essa vida, a essa realidade. Eu quero transcender essa vida. Qual que era o objetivo que eles tinham? Sair desse ciclo, dessa roda de samsara que te prende encarnações, 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 e você não saia. E viver é sofrer, né? Quando você está na matéria, você está vivendo o sofrimento, porque a matéria ela se decompõe, ela é instável. E a consciência é aquilo que permanece. Então, a matéria é aquilo que é impermanente e a consciência ela é permanente. E o objetivo era o quê? Encontrar aquilo que fosse o real, aquilo que fosse o permanente, a consciência absoluta. Tá? Então, esse é o objetivo, né, do yoga, fazer com que você entenda aquilo que é permanente e aquilo que é impermanente, que é a matéria, que é o que gera o sofrimento, né, por conta dos nossos apegos. Então, com o passar, né, dos anos, começa-se a surgir outra filosofia, que é a filosofia tântrica. Nessa filosofia, a matéria ela é inserida. Então, não existe mais separação a partir do Tantra da consciência e da matéria. Para eu praticar yoga, eu tenho que largar tudo que é matéria para atingir a minha consciência absoluta. Então, começa a integração. Não, eu preciso trabalhar esse corpo, né? Amar esse corpo, cultivar, e eu posso sim atingir estados de consciência elevado a partir desse casamento entre consciência e matéria. E aí começa esse estudo, né, dessa energia que é a energia Kundalini. Não que ela não existisse antes, mas essa energia era, digamos que, negada, né? Era assim, vamos nos afastar dessa energia. Por quê? Porque a energia Kundalini é a própria energia sexual, né? Então, é ela que te dá o tesão pela vida, o tesão de viver, né? Então, Freud vai falar isso. A gente só faz aquilo que faz porque temos libido. Se não fosse a nossa libido, a gente não faria tudo isso que fazemos, né? Então, o Tantra já vai trazendo essa ideia. E aí ele traz o quê? Ali Shiva, esse conceito, né? E aí existe também escrituras que vai ter esse diálogo, né, entre Shiva e Shakti. Então, onde começa a se mostrar esse casamento, né, do feminino com o masculino. Muito bem. Então, quando você olha esse desenho aqui, onde tem duas serpentes aqui, né, subindo pelo canal principal, que é Shunshuna, são essa energia feminina e masculina que estão aí em equilíbrio, né? Então, essa energia, ela vem da onde? Dessa fonte, né, que é Kundalini. Eu até queria colocar um videozinho, mas nossa, eu acho que eu vou me enrolar para fazer isso, então eu vou tentar. Agora, por que que eu voltei nesse ponto de Kundalini? Porque é no primeiro centro energético que a gente vai encontrar essa energia, a energia Kundalini, tá? Então, é disso que é a partir daí que iremos começar hoje, tá?
Então, a gente vai falar sobre a nossa base, o nosso chakra raiz.